por meio da ministração da palavra. Eu convido a todos vocês a, por gentileza, abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Vamos ler novamente os versículos 18 a 20, para a nossa meditação. O tema de hoje, chamados para fazer discípulos, com base em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Amém? Bom, o texto diz assim: Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus discípulos, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Feche seus olhos, por gentileza, e ore comigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos, meu Deus, por tua palavra que tem sido ministrada por meio dos louvores e que também será ministrada agora por meio da pregação. Senhor, abençoe a todos os teus filhos que aqui estão, para que possam compreender, entender tua palavra, se alimentar dela e assim, meu Deus, viver por ela. Te pedimos, Senhor, que tu estejas abençoando nesta hora a todas as IAPs no Brasil e no mundo, para que num só motivo, numa só fé, num só amor, servindo a um só Deus, continuemos todos ligados em fé. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Podem sentar. Então, louvo a Deus pela oportunidade de hoje estar aqui. Hoje fui designado para esta igreja, Jardim dos Francos, para que pudéssemos ministrar também sobre a campanha de missões. E agradeço a Deus pela vida da minha esposa Gessiele, que hoje me acompanha também, está comigo hoje aqui. Quero falar hoje então sobre a reflexão de hoje, chamados para fazer discípulos. Chamados para fazer discípulos. As últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, que são estas palavras que nós lemos, esse texto que nós lemos, de Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, essas últimas palavras, elas são conhecidas como a chamada Grande Comissão. E esta Grande Comissão, esse texto, este chamado de Jesus, ele sugere para que nós venhamos a fazer discípulos. Os seguidores de Jesus não eram antes conhecidos como evangélicos, como crentes ou como cristãos. Jesus chama aqueles que o seguiam de discípulos. Discípulos. E discípulo significa aprendiz, significa aluno. Então, se alguém quer ser discípulo de Jesus, tem que ser aluno, tem que ser aprendiz. Se alguém já sabe de tudo, não serve mais para ser discípulo, serve para ser mestre, professor, mas não discípulo. Discípulo significa aluno, aprendiz. O discípulo de Cristo é aquele que decidiu seguir a Ele, é aquele que decidiu modelar a sua vida por meio do próprio Cristo, porque o discípulo, ele observa o mestre, ele observa as palavras do mestre, ele presta atenção aos ensinamentos do mestre. Jesus não quer que nos preocupemos tão somente que alguém o aceite. É muito importante que as pessoas venham, se rendam aos pés de Cristo e aceitem a Ele, mas de nada isso adiantará se as pessoas não forem ensinadas a serem discípulas.
Diariamente, muitas pessoas visitam as igrejas, muitas pessoas fazem uma decisão, fazem uma conversão, mas muitas dessas pessoas não ficam na igreja. Elas entram pela porta da frente e acabam saindo pela porta dos fundos. Às vezes o corpo está dentro, mas a mente está fora. O corpo está dentro, mas o pensamento está lá longe, porque às vezes a pessoa ainda não aprendeu a ser discípula de Jesus. Então, fazer discípulos é muito mais difícil do que convencer alguém a colocar um nome no cartão da escola bíblica. Nem sempre ter o nome escrito num cartão de escola bíblica significa necessariamente que alguém seja um discípulo de verdade. Se você pregou, a pessoa aceitou Jesus, então seu trabalho não termina aí, ele está apenas começando. Então, nesse texto que nós lemos hoje, nós temos um ensino. Nós somos chamados para fazer discípulos. Somos chamados para levar as pessoas a se firmarem, a terem uma base, a edificar a sua casa, a sua vida espiritual, o seu edifício espiritual, não sobre a areia, mas sobre a rocha. Então é para isso que nós somos chamados. Deus abençoe a sua vida para que você sempre traga pessoas aos pés de Cristo. Mas Deus quer muito mais que isso. Deus quer que você oriente, Deus quer que você ensine a pessoa a de fato estar firme com Deus. Então, para fazermos discípulos, nós temos a nossa primeira recomendação: faça discípulos segundo a autoridade de Jesus. Nós devemos fazer discípulos segundo a autoridade de Jesus. O versículo 18 do capítulo 28 que nós lemos de Mateus diz o seguinte: que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que foi dado a Cristo no céu e na terra? Toda autoridade. Quem mais pôde dizer essas palavras na Bíblia? Você lembra de mais algum personagem da Bíblia que falou essas palavras? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra? Não, não tem. Eu posso dizer essas palavras? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, se referindo a mim mesmo? Não, não posso. Não posso. Somente Cristo pôde dizer estas palavras. Somente Ele pode fazer esta afirmação: eu tenho toda autoridade. Eu não tenho autoridade pastoral? Tenho autoridade pastoral. Presbítero Roberto tem autoridade da sua consagração, os diáconos têm autoridade nas suas consagrações, o pastor tem autoridade nas suas funções. Mas não é a mesma autoridade que Cristo recebe do Pai. A autoridade de Jesus não é uma autoridade humana. A autoridade de Cristo é uma autoridade divina. O poder de Cristo é um poder diferenciado do poder humano. É completamente diferente. E qual o alcance desse poder de Jesus? Aí o versículo responde: no céu e na terra. Até onde vai a autoridade dele? No céu e na terra. Quando nós dizemos que a autoridade do Senhor, ela se estende ao céu e à terra, nós queremos dizer que não há escapatória, não há para onde fugir. Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre todo o universo. Você duvida que o presidente Temer é poderoso no Brasil? Ele é poderoso no Brasil. Nem uma prova incontestável conseguiu tirá-lo da presidência da República.
Foi lá, ele foi gravado, está lá, o áudio não mente. Está lá, ele estava lá e tal, negociando, fazendo transações escusas no seu gabinete fora de horário de expediente, às escondidas. Foi gravado. Quando eu ouvi o áudio, quando explodiu isso aí, eu pensei, isso aí não vai durar um mês. Agora eu acho que ele vai ficar até o final do mandato, e olhe lá. Porque do jeito que o brasileiro vota, talvez ele fique até por mais 4 anos aí de bobeira, né? Então, a gente duvida que ele tenha poder no Brasil, no meio político, no Congresso, no Senado, no Legislativo, Judiciário? Não. Ele tem o domínio por lá, ele tem o seu poder, ele tem a sua influência por lá, tem. Agora, o poder de Cristo, ele supera o poder de Michel Temer, ele supera o poder dos governantes, ele fica lá até Cristo ordenar que ele fique. Quando Cristo disser basta, pronto, chega, porque o poder de Cristo supera os poderes humanos. O poder de Cristo é maior do que o poder do presidente dos Estados Unidos, do que o poder de Trump. Trump, ele vai até onde ele pode, mas quando vem um furacão, ele nada pode fazer. Quando vem tornados, ele nada pode fazer. Quando a natureza vem contra a nação, ele nada pode fazer. O que ele pode fazer é somente o seguinte: olha, salve-se quem puder, e todo mundo corre para não ser pego pela catástrofe, mas ele nada pode fazer. O que ele pode fazer é apenas rever os reparos depois da tragédia anunciada. Anjos e homens se curvam diante da soberania de Jesus. Ele é Senhor de todos. Efésios capítulo 1, versículo 21 afirma que Ele está assentado acima de todo principado, acima de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que possa ser pronunciado, não só agora nessa era, mas também na era vindoura. Então Ele tem todo domínio, tem todo poder. E depois de anunciar a sua grandeza, aí Jesus traz o chamado. Depois de ele dizer, olha, eu tenho todo o poder no céu e na terra, aí ele traz o chamado para nós: façam discípulos. Então, já que Jesus é Senhor sobre tudo, então nós precisamos contar para outras pessoas que Ele é Senhor sobre tudo, e devemos fazer discípulos para Ele. Cabe a nós ajudar as pessoas a conhecer o senhorio de Jesus. As pessoas usam o nome de Jesus para N coisas, usam o nome de Jesus para manipular, usam o nome de Jesus para conquistar a bens terrestres, bens supérfluos. Nós temos que usar o nome de Jesus para fazer com que as pessoas o conheçam. Muita gente não conhece, as pessoas põem uma faixa na cabeça com o nome de Jesus, as pessoas vão para a chamada marcha para Jesus, levantam os cartazes lá, e depois vão dizer assim, olha, a nossa marcha teve mais pessoas do que a parada gay, e por aí vai. As pessoas colocam o nome de Jesus nos para-brisas do carro. Não estou dizendo que isso seja errado, se você tiver, não tire e deixe lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que às vezes as pessoas usam tanto o nome de Cristo, mas não sabem quem Ele é, mas não o conhecem de verdade. As pessoas, elas às vezes passam a vida inteira frequentando os templos, uma vida inteira sem saber quem é Ele, sem saber quem é Jesus. É como um casamento de aparências, é como num relacionamento sem firmeza. Então a nossa missão é dizer para as pessoas assim, olha, Jesus é muito mais do que um adesivo, é muito mais do que
aquilo que se prega numa marcha. Jesus, Ele é Senhor, Ele é Deus. Se Ele é Senhor e Ele é Deus, Ele quer que você seja submisso a Ele. Isso é que é conhecer Jesus. Se eu conheço Jesus como Senhor, não é apenas recebê-lo como Salvador, porque Ele é Salvador sim, mas também recebê-lo como Senhor. Se eu recebo como meu Senhor, então eu me submeto à sua vontade, eu me submeto à sua grandeza, eu me rendo ao seu senhorio. Isso sim é tê-lo como Senhor. Então é isso que nós temos que falar para o nosso chefe. Você é o meu chefe, mas sobre você há um Senhor, há um Deus, há um Rei. É isso que nós devemos falar aos nossos amigos. Vocês são meus amigos, mas acima da amizade de vocês, eu tenho um amigo maior, que é Jesus Cristo, e que também pode ser o amigo de vocês. É isso que nós devemos falar para o namorado, para a namorada. Eu amo você, mas acima do amor que eu sinto por você, eu amo a um Senhor maior, eu amo a um Deus maior que está acima do nosso relacionamento. Então isso é ter Cristo como Senhor, tê-lo como aquele que de fato merece a nossa devoção total. Então, faça discípulos segundo a autoridade de Jesus, mas também faça discípulos segundo a metodologia de Jesus. Jesus, ele ordena como fazer discípulo, e ele também mostra como fazer isso. O texto de Mateus mostra 3 passos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Qual o primeiro passo? Ide. Aí o texto continua. Segundo passo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual o primeiro passo? Ide. O segundo? Batizando. O terceiro passo, o texto continua: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Qual o terceiro passo? Ensino. No texto original de Mateus, o verbo ide expressa uma ação em desenvolvimento. A ideia do verbo ide é indo. Ele nos ensina que devemos ser agentes missionários em todos os lugares aonde o Senhor nos levar. E aí Jesus disse que nós devemos ser agentes missionários em todas as nações. Todas as gentes, todos os povos devem ser alcançados. Então o sentido do texto é: indo, evangelize. Em outras palavras, não pare de evangelizar. Evangelize sempre. Sempre. Fale que Jesus é o Senhor do céu e da terra, sempre. Indo, apresente o plano de salvação às pessoas. Indo, faça do novo discípulo, faça que ele tenha o desejo de confirmar a sua decisão. É uma obra de desenvolvimento constante. O segundo passo, o batizar. Esta fase do discipulado consiste em preparar o novo crente para o batismo. Consiste em levá-lo a consumar o ato do batismo. E aí nessa fase deve-se ensinar a este novo discípulo as doutrinas básicas da fé. O verbo batizando diz respeito à integração do novo convertido na igreja, porque o batismo, ele simboliza a identificação com o povo de Deus. Tem gente que diz assim: olha, eu sou crente,
mas eu só vou batizar de fato quando eu estiver totalmente preparado. A impressão que dá é o seguinte: olha, eu sou crente, mas eu só vou passar pelo batismo quando eu não tiver mais pecado. Só vou passar pelo batismo quando a minha relação com as crianças estiverem perfeita, ou quando eu parar totalmente de brigar com a mulher ou com o marido. Tem um senhorzinho que eu conheço, ele tem mais de 50 anos de crente, veio batizar agora, acho que mês retrasado, acho que há uns 2, 3 meses aí. Mais de 50 anos de crente, a vida toda crente, nunca quis batizar. Ou a gente menospreza demais o batismo, ou a gente supervaloriza demais o batismo. E esta decisão ele tomou porque ele viu que os filhos dele, todos iam morrendo. Os filhos de 40, a esposa faleceu, aí alguns filhos depois foram... Aí a última teve um AVC, faleceu, e aí ele caiu em si e disse: eu tenho que batizar porque se os meus filhos, se a minha filha, que é mais jovem que eu e muito, de repente veio a faltar, o que garante que logo, logo eu também não chegarei a faltar? E aí decidiu batizar. A gente não batiza para se arrepender, para se converter. Nós somos batizados porque nós já nos arrependemos e porque nós já nos convertemos. Então, se você já passou pela fase de aceitação de Cristo, se você já o recebeu como Senhor, se você já recebeu o estudo, o ensino da palavra, nada o impede de batizar. Filipe chegou para o eunuco e ensinou-lhe sobre Cristo com base no profeta Isaías. E aí em seguida ele disse: o que o impede de ser batizado? E foi batizado ali. Então o batismo é um ato, é uma declaração bíblica de fé. Quando você vai para o batismo, você está declarando que você já é de Cristo, que você já é de Deus. Você está declarando que você já faz parte do povo de Cristo. Você está mostrando de que lado você pertence, de qual lado você está. É esse o sentido do batismo, do segundo passo. Todo discípulo deve ser batizado, porque todo discípulo deve confessar de que lado ele está. Não há sentido eu ser discípulo e não ser batizado. Não há nenhum sentido. Então este é o segundo passo. O terceiro passo do discipulado é o ensino. Essa é a terceira importante fase do discipulado. Novos discípulos precisam ser ensinados. Qual deve ser o conteúdo do ensino? Todas as coisas, disse Jesus, todas as coisas que eu vos ordenei, disse Jesus. Todas as coisas devem ser ensinadas. Então eu tenho que aprender sobre sábado? Tenho, porque ele falou todas as coisas. Tenho que aprender sobre fornicação? Tenho, porque ele falou todas as coisas. Tenho que aprender sobre dízimos e ofertas? Tenho, porque ele falou todas as coisas. Todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O ensino tem que ser valorizado na igreja. O estudo da Bíblia tem que ser levado a sério. A escola bíblica não pode acabar, porque se a escola bíblica acabar, nós ficaremos ignorantes na Bíblia. Todas as coisas, precisamos aprender e ensinar a tudo o que Jesus ordenou. Veja, aprender e ensinar. No versículo 20, Jesus disse: ensinando a obedecer. Veja, aprender
ensinar, obedecer. Como é que você ensina alguém a obedecer a Jesus? Obedecendo. Como é que você ensina o seu filho a ter boas maneiras? Tendo você mesmo boas maneiras. Não adianta eu dizer para o meu filho fugir do álcool, se eu estou afogado nele. Não adianta eu dizer para o meu filho fugir das drogas, se eu dou um trago nela. Não adianta eu dizer para alguém deixar de falar palavrões, se palavrões fazem parte do meu vocabulário. Então é aprender, ensinar e obedecer. É isso que Cristo ordena para nós. Está vendo o que é ser discípulo? Ser discípulo não é simplesmente ir para a igreja e voltar para casa. Ser discípulo é ter compromisso, comprometimento, é ter firmeza. Cristo não quer ninguém descomprometido. Não quer. Ele não quer que eu seja descomprometido. Eu tenho que ter compromisso em todas as coisas. Tudo que eu fizer para Cristo, eu tenho que dar o meu melhor. Se é para dirigir um culto, eu tenho que me preparar para isso. Se é para tocar um louvor, eu tenho que me preparar para isso. Ah, mas eu tenho preguiça de ensinar, então cai fora do grupo, porque não é o teu lugar. Cristo, Ele quer pessoas comprometidas. Você quer casar com alguém que não tenha compromisso com você? Você quer casar com alguém que não tenha compromisso com o casamento? Você quer casar com alguém que esteja com você e depois vai procurar outra pessoa por aí? Não. Deus não quer que você tenha compromisso com Ele e tenha compromisso com outros deuses, com outros ídolos. Deus não quer que você leve a Ele em banho-maria, de acordo com a expressão. Não quer que você leve a Ele nas coxas. Não. Ele quer pessoas de comprometimento mesmo. É por isso que Ele ensina, aprender, ensinar e obedecer. Isso é viver como Ele. Isso é viver como Jesus. Até onde nós iríamos para vivermos como Jesus? Até onde Ele foi? Ele foi até a cruz. Ele foi até as últimas consequências. Faça discípulos seguro na garantia de Jesus. Bom, quais são as últimas palavras dele? No versículo 20 do capítulo 28 de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso não é uma promessa para o futuro. Ele não está dizendo que Ele vai estar conosco. Isso é um fato do tempo presente. É uma realidade. Cristo está conosco hoje, o tempo todo. Ele afirmou que está ao nosso lado, sempre. Nós temos a sua companhia, e isto é uma garantia incrível para nós, uma das grandiosas garantias de toda a Bíblia Sagrada. Mesmo que o trabalho de evangelização seja difícil, mesmo que venham muitas dificuldades, mesmo que haja perseguições, mesmo que haja lutas no caminho que tentem desanimar-nos, o texto diz que nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco sempre. A presença dele é diária, a presença dele nos ajuda, a presença dele é confortante, porque é muito animador sabermos que nós não estamos sós. É muito confortante sabermos que enquanto fazemos discípulos, há alguém conosco que nos ensina e que nos ajuda. E qual é a garantia, e qual é a duração desta garantia de Jesus? Sempre, sempre. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco aos sábados, está conosco nos dias da semana. Está chuvoso? Pois é, Ele está conosco nos dias chuvosos. Ele está conosco nos dias de sol.
Não há dia, não há hora em que o Senhor não esteja presente com a sua igreja. Não há dia e não há hora em que o Senhor não esteja presente com os seus ministros. Deus está presente na vida da igreja. Se não fosse a presença de Cristo, a igreja há muito haveria morrido, haveria perecido. Se Cristo não estivesse presente na igreja, ela não teria coragem para ultrapassar as portas das prisões e fazer trabalhos de capelania. Se Cristo não estivesse presente na vida da igreja, não haveriam missionários corajosos, dispostos a entrar naquelas partes do mundo denominadas de janela 10x40, onde cristãos são mortos de graça. Então a igreja, ela subsiste, nós subsistimos, o trabalho de evangelização persiste, o discipulado persiste, porque Cristo está conosco sempre, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Fique em pé, por gentileza. Então vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a ter mais consciência da nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquelas vidas a quem evangelizamos, como também somos responsáveis por aqueles a quem nós não evangelizamos. Peça ao Senhor que Ele te ajude a ser um discípulo melhor, e que Ele te ajude a ajudar a outros a também se tornarem discípulos melhores. É isso que nós te pedimos, Senhor. É isso que nós te pedimos. Nos abençoe, meu Deus, para que sejamos discípulos teus, pessoas dispostas a fazerem a tua vontade, a amarem a tua palavra, pessoas dispostas a olharem para ti, a perceberem a tua voz, a perceberem a tua maneira de agir, e a andar, Senhor, segundo os teus passos, segundo a tua direção, meu Deus. Nos ajude, Senhor, a entender o mundo como tu entendes, de acordo com a tua mente, a olhar as pessoas de acordo com o teu olhar de misericórdia. Nos ajude a nos comportar de acordo com a tua maneira de agir, para que sejamos semelhantes a ti, meu Deus, para que venhamos a aprender, porque ser discípulo é estar disposto a aprender, para que possamos a ensinar, porque ser discípulo também é ensinar aquilo que se aprendeu. Estar disposto a obedecer, porque ser discípulo é imitar ao mestre. Oh, meu Deus, use a todos os teus filhos aqui, para que se tornem discípulos de acordo com a tua vontade, para que conheçam a ti, para que se firmem em tua verdade, para que se firmem em tua palavra, meu Deus. Oh Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te pedimos as tuas bênçãos, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Se porventura houver alguém que veio com o objetivo de receber oração com a imposição das mãos, se alguém que veio com esse propósito, nós o convidamos a vir à frente e nós oraremos por você. Se há uma situação na sua vida, se há uma situação na sua família, seja em qual âmbito for, em que você precise receber uma oração, então nós o convidamos a vir à frente e nós oraremos por você neste momento. Convido então presbíteros consagrados para que juntos oremos nesta hora. Você que não vier,
feche os seus olhos e também ore por as pessoas que aqui vierem receber a sua oração. Amém? Oremos todos.